pastor já falava aqui acerca das dificuldades que é a África. A nossa igreja, ela sustenta o ministério de mais de 1.000 pessoas ali na África. E as dificuldades que é, mas é uma alegria que contagia. A pobreza, ela é extrema. As pessoas não têm a mesma facilidade que nós temos. E, por exemplo, quem já tomou café da manhã? Levante a mão aqui. Já almoçou? E se não jantou, ainda vai chegar em casa e vai jantar. Eles não têm esse mesmo privilégio. Eles têm uma comida muito limitada, chamada marreu e a chima, que é uma comida feita pelo milho branco. É uma espécie de um angu. E eles são felizes quando o pastor vai daqui para lá e leva, e chega lá ao preço de dólar, porque tudo é caro lá, e compra um frango para colocar em cima. Eles ficam numa alegria tremenda. E detalhe, algumas igrejas nossas, alguns pastores que ali estão missionários, eles foram empossados debaixo de uma árvore. E o ministério cresceu, mas nós sabemos que nós temos aqui um oásis, né? Uma igreja linda como essa. Nós devemos valorizar, e ainda mais a liberdade de culto que, pelo menos por enquanto, nós ainda temos. Então é motivo que nós estamos aqui glorificando a Deus, mas com todas as dificuldades que eles têm, a alegria do africano contagia o nosso coração. Os louvores, parece que eles nasceram para aquilo, e é importante que nós aprendamos com ele como de fato é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13. Eu vou trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, ao coração do seu povo nessa noite. Lucas capítulo 13, a partir do versículo de número 10. É uma passagem muito conhecida, talvez até já pregada. Fala dessa mulher. Hoje é um culto que trabalha com as mulheres, né? E aqui uma mulher que recebeu o seu milagre numa reunião como essa. Olha o que diz o texto aqui. Lucas capítulo 13, versículo de número 10. E ensinando no sábado numa das sinagogas, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus assim, disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar. Nesse, pois, vinde para ser curado, e não no dia de sábado. Respondendo, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém, irmãos? Podeis tomar os vossos assentos. Irmão, quem é que um dia já não ouviu falar acerca dessa mulher? Jesus estava na sinagoga. A sinagoga era a casa de oração dos judeus. E é muito importante dizer que ele estava ali ensinando num dia de sábado. Só que o que diferenciava Jesus das autoridades religiosas é que o seu ensino, a Bíblia diz que Jesus não ensinava como os escribas e fariseus. Jesus ensinava com autoridade. E observe que ensinando num dia de sábado, ele observou que durante aquela reunião estava ali uma mulher, e a Bíblia não diz o nome, e Jesus ele veio para valorizar as mulheres. Aleluia. Dado a um sistema
muito preconceito e machismo naqueles dias, Jesus veio para valorizar as mulheres. As mulheres, por exemplo, para você ter uma ideia, a mulher não podia adentrar na sinagoga, muito mais no templo em Jerusalém, ao menos se estivesse acompanhado com o seu marido. Se houvesse pelo menos 9 mulheres e um homem, elas não poderiam adentrar na sinagoga. Observe que essa mulher estava ali, e a Bíblia diz que elas tinham um mal, um espírito de enfermidade. Ela tinha uma doença. Você conhece alguém, porque irmão, não é uma patologia de que alguém sofre um mal, vai no médico, aí faz ali um diagnóstico, o médico faz um tratamento, e a pessoa acompanha o tratamento e fica boa e volta para casa. Não. Aquela mulher, ela tinha um mal, e este mal ela tinha uma origem, não era patológica. Você já observou que existe alguém que ele passa mal, aí vai no médico, faz vários exames e não descobre a origem da doença? Observa que era uma doença recorrente. Quantas pessoas não sofrem de um mal, coisa recorrente que nunca sara? Já foi muitas vezes até diagnosticada como algo que a medicina não sabe como fazer. Esta mulher estava na sinagoga e a Bíblia diz que ela era portadora de um espírito de enfermidade e ela andava curvada. Há 18 anos ela não podia se endireitar. Observe, irmãos, que esta mulher aqui, ela era uma mulher judia, certamente religiosa. Quantas reuniões durante esses 18 anos essa mulher não havia tido ali, cumprindo as suas obrigações religiosas, dando a sua oferta, o seu dízimo, mas ninguém pôde fazer nada por ela. Mas um belo dia, Jesus entrando na sinagoga, a Bíblia diz que ele observou aquela mulher. Observe que esse cenário ele acontece numa sinagoga, e não somente numa sinagoga, mas num dia de sábado. O dia de sábado era o dia do descanso dos judeus. O dia de sábado era tão importante para o judeu como a sexta-feira é para o muçulmano ou para os cristãos o dia de domingo. Mas quando Jesus quer operar, não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, eu não sei. Talvez estar agendado nesta reunião, nesta noite, e Jesus liberar aquilo que você veio buscar nesta noite. Quanto acredita na palavra profética, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquela mulher estava na casa de oração. Quem sabe ela sentou ali no último banco, pensando em uma das reuniões, de outras reuniões que eu já presenciei. E quem sabe ela estava ali esperando o último momento, e até do pastor dar o amém para ela ir embora. Mas mal sabia ela que Jesus, ele conhece a nossa vida e a nossa história. Jesus, ele não tem apenas um diagnóstico acerca de nós, um raio-x, não. Ele tem o diagnóstico completo. Ele conhece a tua vida, ele sabe aonde te encontrar, ele conhece a tua história, ele sabe o número do teu RG. Ele é Deus, ele te sonda, ele te conhece, ele conhece o teu sentar, o teu levantar, e ainda uma palavra não veio na tua boca, mas ele conhece todas as coisas. Aleluia. Então aquela mulher certamente acostumava a fazer tudo religiosamente, as suas orações. Estava ali naquele dia de sábado. Mas o que me chama a atenção é que não era o príncipe da sinagoga que estava ensinando, não era qualquer hora, era Jesus que ali estava. E aonde Jesus está, o cenário é diferente. Aonde Jesus
Jesus está, algo extraordinário acontece. Onde Jesus está tem poder. Aonde Jesus está tem libertação. Aonde Jesus está, os grilhões têm que se quebrar, porque o nome de Jesus tem que ser glorificado. Agora observe bem esta mulher. O inimigo com seus ardis havia limitado, porque o diabo ele limita as pessoas. Aquela mulher encurvada, 18 anos, o diabo lançou sobre ela um espírito de enfermidade que impedia daquela mulher ter uma vida normal. Encurvada, humilhada, não olhava para cima, porque uma pessoa encurvada ela não consegue olhar para o alto. Ela não vê uma saída, ela só olha para o chão, ela só vê derrota. Mas Jesus estava na sinagoga do judeu para mudar a história daquela mulher. Vendo-a, Jesus chamou para si e disse-lhe: mulher, eu não sei quantas mulheres estavam ali naquela reunião, mas a Bíblia diz que Jesus chamou-a para si. E quem sabe quando ela falou mulher, ela olhou para um lado, olhou para o outro, e ele disse: sim, mulher, tu mesmo, mulher. Mulher, oh mulher, a partir de hoje, mulher, tu estás livre dessa enfermidade. E a Bíblia diz que pôs a mão sobre ela e logo ela se endireitou e começava a glorificar a Deus. Oh meu irmão, Jesus está nesta reunião, nesta noite. O que é que você veio buscar nesta noite? Eu quero lançar uma palavra da parte de Deus. Não importa a notícia do inferno que veio te envergonhar, maior é o poder de Deus que liberta e te coloca de pé nesta noite. Aleluia. Aleluia. Mas quem dá legalidade ao maligno fica limitado, fica preso, fica enclausurado. Quantas pessoas eu e você não conhecemos que têm um potencial tão grande, né, pastor? Pessoas que foram dotadas de talentos, de dons espirituais, mas que hoje estão presos, algemados em grilhões, que não conseguem sair, que estão escravizados. Quantas pessoas de talento você vai na Cracolândia? Nós temos amanhã, por exemplo, um trabalho todas as quinta-feiras ali na Praça do Campo Limpo. Eu até convidaria o pastor um dia com a igreja para conhecer ali, a servir um jantar para aquelas pessoas de rua. E cada um deles tem uma história de vida. Um chega a dizer: eu era presbítero da igreja e a vida me levou e me trouxe para um lugar como esse. Outros começam a encontrar a sua história de vida, porque há muitos talentos naquela situação de rua. Mas existe um exército grandioso de pessoas talentosas, aprisionadas. Mas eu quero dizer nesta noite que para isso veio o Filho do Homem, para desfazer as obras de Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. E a situação daquela mulher não era normal, porque todo mundo via como normal, como natural. Para Jesus não era normal. Eram 18 anos encurvada. Imagina uma mulher, até por ser mulher, a sua autoestima, a sua vaidade, de alguma forma era colocada para baixo ali, porque aquela mulher não conseguia se endireitar. Aquela mulher não tinha o prazer de olhar para cima, porque, irmãos, você pode observar, todos os seres vivos, eles não são agraciados como nós seres humanos somos, de olharmos para cima. Você não vê um animal olhar para cima, não. Mas a Bíblia diz que nós temos essa grandeza de fazer, como diz o salmista no Salmo de número 121.
Quando você estiver aflito, quando o mal bater na sua porta, quando o ambiente se tornar desagradável, você deve olhar para cima e dizer, como disse o salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Para Jesus não era normal. Não era apenas uma patologia a ser investigada pela medicina, porque existe enfermidade que tem sua raiz genética, sim ou não? Às vezes o pai tem um problema de coração, tem que os filhos serem investigados para ver se tem também. Diabetes, pressão alta, hipertensão, é assim ou não é? Mas observe bem, tem algo que é natural da natureza do ser humano. Esse exemplo, tem pessoas que vivem 100 anos, 100 longos anos, e morrem de uma morte natural, sim ou não? Você conhece pessoas assim? E existem também pessoas que de forma precoce, existe um mal genético, que começa ao longo da vida ceifando o fio da sua existência. Mas existe também um mal que é de origem espiritual, porque existiu durante algum tempo uma legalidade ali, e o diabo, se aproveitando da situação, ele lança um peso, uma prisão espiritual. E detalhe, irmãos, a maior prisão não é a física. Existem pessoas que estão presas, enclausuradas, eles estão vivendo uma prisão sem grade, como estava o salmista, quando ele estava sendo ameaçado pelo rei Saul. Ele foi para uma caverna, e a única companhia que ele tinha, no Salmo de número 142, e o versículo 7, ele clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, tira a minha alma da prisão, porque eu quero te louvar. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Mas para encerrar aqui, porque do tempo, aquela mulher estava no lugar certo, num ambiente de culto como esse, irmão. Tudo pode acontecer. Tudo. Num ambiente como esse, enquanto você está aqui, Deus está visitando a tua saúde. Um ambiente de culto, enquanto você estiver aqui, Deus pode visitar a tua casa, a tua parentela, a tua família, o teu marido que não é crente, o teu filho que está desencaminhado. No ambiente de culto, tudo pode acontecer, meu irmão. Não se distraia por nada, não se distraia, porque o diabo pode querer roubar a tua bênção. No ambiente de culto, Deus pode operar um milagre, sim, porque milagre não se explica, milagre se aceita e glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas existem também as prisões emocionais, que tomam conta do coração do homem. A preocupação é uma prisão emocional, sim ou não? Que às vezes nós estamos reunidos num culto como esse aqui, distraídos da preocupação do dia de amanhã, aquela fatura que ainda não foi paga. Irmão, basta cada dia o seu mal. Nós temos que ter a oportunidade de um lugar como esse, fazer como Marta e Maria numa aldeia chamada Betânia. Enquanto Marta estava distraída, preocupada com o serviço, e a dona de casa sabe que serviço doméstico não acaba nunca, irmão. É assim ou não é? Você lava uma louça aqui, daqui a pouco tem um copo, 2 copos, 3 colheres e assim. E Marta ficou distraída, e Jesus estava ali, um convidado ilustre, e ela ficou nervosa, brava, e disse, a Bíblia diz que Maria, mais segura, mais centralizada,
sabendo da oportunidade que tinha, que Jesus já estava na casa, ela ficou aos seus pés, ouvindo a sua palavra. Marta, por sua vez, distraída, disse: Senhor, manda que Maria venha me ajudar. Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, porque andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, Marta. Maria, ela escolheu a melhor parte e dela não se será tirada. Oh, meu irmão, aproveite nesta noite, não se distraia, entra no Espírito nesta noite, porque Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Prisões emocionais, cansaço, preocupação, medo. Quantas pessoas vivem um medo que ele aprisiona? Tem gente que tem medo de tudo, irmão. Tem irmão que tem medo até de barata. Se passar uma barata aqui, ele sobe em cima da cadeira. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, irmão. É bem verdade que algum medo é normal, é natural, sim ou não? Diz que o pobre tem medo de ficar, ou seja, o rico tem medo de ficar pobre, o pobre tem medo de passar fome. Mas nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansa a tua alma. Ele está agindo, Ele está trabalhando por você, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas no ambiente de culto tudo pode acontecer. Tudo. Mas tem que estar no propósito. Porque no propósito tem um processo também. Tem processo, mas tem cura. Tem ou não tem? Tem processo, mas tem libertação. Tem processo, mas tem poder. Tem unção. Tem milagre. Tem restauração. Tem renovo de cima, do alto, do Pai das luzes. Deus está abrindo o céu nesta noite. Pega a tua parte, que alimenta nesta noite. Aleluia. Um ambiente como esse, Deus pode restaurar a tua vida. Ele pode restaurar a tua família. Ele pode restaurar o teu casamento. Ele pode restaurar o teu ministério. Ele pode quebrar os grilhões, as cadeias, as prisões. O arco da impiedade é quebrado, para que o justo, ele não venha estender a sua mão à iniquidade. O salmista disse no Salmo 124, e o versículo 7, a nossa alma escapou como o laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Estamos livres. Quantos estão livres pelo poder da palavra? Então glorifica o nome de Jesus. Aleluia. 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 Quantas pessoas vivendo prisões emocionais, dominadas pelos traumas do passado, pelo medo, pelas preocupações, pela ansiedade. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Não ficais ansioso por alguma coisa, irmão, pelo que haver de comer, o que haver de vestir. Quem é mais importante? Jesus mandou para que os seus discípulos olhem para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntem celeiro, mas o vosso Pai cuida delas todos os dias. Eu fico pensando quando o povo estava no Egito. A Bíblia diz no capítulo 8 de Deuteronômio que o Senhor levou para aquele deserto para humilhar, para passar fome, para saber o que existia no seu coração.
Mas durante aquela trajetória no deserto, a Bíblia diz que no processo de 40 anos, a roupa ela esticava no corpo e o sapato crescia nos pés. Deus mandava água quando eles precisavam, Deus mandava maná no deserto, era Deus provendo, meu irmão. Dependa de Deus. Você pode precisar de muita coisa e de muitas pessoas, vai dependa apenas e exclusivamente de Deus. Dependa do Senhor. Aleluia. 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 Quantas pessoas não conseguem nem adorar no lugar comum, porque estão vivendo uma prisão emocional e espiritual. Às vezes uma palavra atravessada, alguém lançou uma palavra de peso, mas eu quero te dizer nesta noite: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, nenhuma língua levantada contra ti é juízo, tu a condenará, porque o Senhor te toma pela tua mão direita e te diz: não tema, confia em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nossa alma escapou como um pássaro do laço da passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Estamos livres, estamos livres, estamos livres. Para encerrar nessa noite, o salmista no Salmo de número 142, o versículo de número 7, estava com a alma aprisionada, estava vivendo uma quarentena da alma. Já viu a pessoa viver uma quarentena? Como na época da pandemia, tem que ficar ali isolado, não pode receber a companhia de ninguém. O salmista estava vivendo isso na caverna do Adulão. Por quê? Porque Saul havia mandado 1000 soldados para lhe matar. Estava vivendo uma perseguição durante 15 anos, e uma perseguição sem causa. E ele foi se exilar numa caverna, numa prisão. Irmão, Deus criou o ser humano em 3 dimensões: em espírito, em alma e no corpo. O corpo, essa carcaça, essa parte física, que a Bíblia diz que quando esse tabernáculo, ele vai se desfazer um dia, mas nós temos uma morada eterna lá no céu. O Espírito é a essência de Deus no nosso ser, o sopro de vida. A Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem e ele foi feito alma vivente. Existe uma essência de Deus dentro de você. Você não é alguém comum qualquer, não. Você é um projeto de Deus. Você não é acidente de percurso, não. Deus investiu em você. Existe algo dentro de você que veio de cima, veio dele. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. Mas existe também a alma, irmão, e é a sede dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, da nossa vontade. E quando a alma se encontra presa, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E muitas coisas, elas são motivo que leva a nossa alma a ficar presa, como eu havia dito. Quantas pessoas são dominadas pelo pavor, do medo? Quantas pessoas vivem uma vida pequena? Quantas pessoas não sabem que Deus tem o melhor para a vida dele e para a vida dela? Quantas pessoas estão se acostumando com Deus? E Deus, na sua soberania, você pode se acostumar com o irmão, pode se acostumar com o pastor, pode se acostumar com o tocador, com a dirigente, mas com Deus nós não podemos se acostumar, não. Deus é um ser soberano, eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra.
quando Ele age algo, tudo pode acontecer quando Deus está agindo, meu irmão. Louvado seja Deus. Mas eu vou encerrar nessa noite. Mas eu quero te dizer que aquela mulher que estava na sinagoga, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus pôs a mão sobre ela e disse: olha, tu estás livre dessa enfermidade, e é hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Deus anotou na sua agenda o dia hoje. Esses grilhões, eles vão ser quebrados, e é hoje. Essa cadeia que te prende, ela vai ser arrebentada, é hoje. Esta vida pela qual Satanás tem sido andado, ele vai dar um fim nesta noite pela sua palavra, e é hoje. Como ele disse para aquela mulher: mulher, hoje tu estás livre dessa enfermidade. Pôs a mão sobre ela, ela foi liberta e começou a glorificar a Deus. Meu Deus, eu estou. Mas eu quero encerrar nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Está vendo aqui, ó. Ele parou no 20. Que hora que é agora? 9h30. O pastor não puxou meu paletó. Não, pelo amor de Deus. Esse irmão é até tão cansado aí. Mas eu quero te dizer nesta noite, irmão, mesmo Jesus que estava na sinagoga dos judeus, ele está aqui nessa noite. O mesmo Jesus que curava no passado é o mesmo que cura. O problema é que nós não acreditamos mais, que no ambiente de culto é normal que uma pessoa passa mal. E a primeira coisa que a pessoa faz, por não ter uma palavra tão pequena, mas com um efeito tão grande, e chamado fé, como já foi dito, muitas vezes arrasta alguém para o pronto-socorro e não pede a oração da igreja e do pastor. A Bíblia diz, irmão, se está entre vós alguém alegre, faça o quê? Cante louvores. E se estiver triste, faça o quê? Ore. E se estiver doente, chama o presbitério da igreja e ele ungirá com óleo, e a oração feita por um justo te levantará nessa noite. Mas nós não acreditamos mais nisso, porque falta nada para nós. Mas eu quero te dizer nessa noite, a unção ela está aqui, continua sendo a mesma. Deus, ele pode liberar uma unção de cura sobre a tua vida nessa noite, mas você tem que crer. Toma posse desta palavra, toma posse da palavra nessa noite. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, Pai de amor, a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. E o Senhor não fala com paredes, não. Se o Senhor trouxe esse número de pessoas para ouvir esta palavra, é porque o Senhor tem algo que está tratando em cada coração. Ó Deus de amor, vai quebrando o laço da impiedade nessa noite. Deus da glória, quebra grilhões nesta noite. Olha, Satanás, pega a tua bagagem, tudo que é teu, porque para isso veio o Filho do Homem, para desfazer as obras de Satanás. Senhor da glória, nós ministramos a cura e a libertação nesta noite, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus essa noite, irmão. Glória a Deus. É sempre um pouquinho, já vamos encerrar.